E no capítulo dessa quinta-feira em Esmeralda, Branca visita Esmeralda depois de ler a notícia no jornal do noivado de Graziella com José Armando. Branca vê o estado de sua filha Esmeralda e diz que fica triste em vê-la assim. Ela gostaria de ajudar. Esmeralda pede que ela não se preocupe, pois irá se recuperar. Seu bebê precisa de uma mãe forte e por ele ela vai se recuperar. Seu filho será sua companhia. Ela deseja muito que José Armando seja feliz. Enquanto isso, Rodolfo e Fátima dão sorrisos largos de felicidades. Rodolfo diz que finalmente vão realizar o sonho de casar seus filhos. Ele tinha perdido as esperanças. Mas como as coisas estão indo? José Armando e Graziella vão se casar e todos vão ficar satisfeitos. Fátima responde que todos não, pois Branca fez muita força para que tudo isso fosse diferente. Rodolfo concorda e afirma que Branca nunca deu valor ao sobrenome que deveria dar, pois sempre colocou a sua sensibilidade acima da posição social. Uma senhora chega desesperada ao hospital e pede a José Armando que ajude a sua filha. Ele pede que ela se acalme, pois precisa examinar a menina, e que enquanto isso, ela ligue para o pai. A senhora responde que sua filha não tem pai. Marcelo chega para ajudar, e enquanto ele a leva, a senhora diz a José Armando que o pai da menina a abandonou há 6 meses e nem voltou para conhecê-la. Dizia que a filha não era dele. José Armando fica sem graça, pois a mesma coisa acontece com ele. Adrian pede desculpas a Aurora, pois ela não tem culpa do que está acontecendo com ele. Ela pergunta se pode ajudá-lo. Ele responde que não e agradece. Ninguém pode ajudá-lo. Foi uma desilusão que o deixou revoltado, mas já passou. Ele pergunta se pode ver Esmeralda. E a Aurora diz, claro, pode ir. Ela sorri. Ele sorri e diz que ela é muito legal. E sai para ver Esmeralda. Adria pergunta como está Esmeralda. Ela diz que está triste e que apesar de ter terminado com José Armando, isso a machuca. Adria então diz, pelo menos ele te amou de verdade. No meu caso, o único culpado de tudo o que está acontecendo sou eu mesmo. Como eu iria pensar que uma mulher como Graziella fosse gostar de um cara como eu? Enquanto isso, Graziella chega na vila. Adria diz a Esmeralda que se encontrou com Fátima e ela lhe ofereceu dinheiro para se afastar de Graziella. Ela o ofendeu, mas ele não se rebaixou e que na hora ele se lembrou de tudo que seu pai lhe ensinou. Esmeralda acha bom que ele não tenha se rebaixado no nível dela, pois agora ele estaria se sentindo muito pior. Esmeralda e Adria se dão as mãos, pois estão unidos na mesma situação. Nessa hora chega Graziella. Ela diz que precisa falar com ele. Ele pergunta se a mãe dela sabe. Graziella quer falar com ele em outro lugar. Eles então saem. Esmeralda fala ao telefone com Álvaro. Ele pergunta por seu filho. Ela responde que ele está crescendo muito rápido e depois pergunta como ele está. Eu estou bem, obrigado. Pensando em vocês dois. O que foi, Esmeralda? Você parece desanimada. Pergunta Álvaro. Ela responde que tem dias que são muito tristes. Ele quer saber se ela precisa de alguma ajuda. Ela pede que ele não se preocupe. Ela agradece de verdade. Ele gostaria de visitá-la um dia desses e pergunta se ela não se importa. Claro que não. Quando quiser vir, será bem-vindo, responde Esmeralda. Quando Esmeralda desliga, Rosário pergunta quem era. Esmeralda responde que era o Dr. Álvaro. Rosário então diz, esse sim é um homem bom. Parece que ele não tira você da cabeça. Há males que vêm para o bem, e quem sabe não é ele que vai tirar essa tristeza de seu coração. Esmeralda chora e lembra novamente de José Armando. Rosário não sabe quem é pior, se é Lúcio ou José Armando. Graziella diz a Adrian que o ama e que está disposta a provar esse amor. Eles se beijam apaixonadamente e fazem amor. Cada dia que passa, Rodolfo se interessa mais pelo neto e pensa como será seu neto, se parece com ele.
Graziela tenta explicar a Adria por que aceitou o noivado de José Armando. Revoltado, ele se recusa a ouvir as explicações e pede a ela que desapareça de sua vida. Na saída, Graziela encontra Rosário e o bebê de Esmeralda. Branca briga com Fátima por causa do anúncio que ela colocou no jornal. Graziela enfrenta a mãe e diz que se encontrou com Adria e que se beijaram. Depois de um ataque histérico, Graziela diz à mãe que não quer mais se casar com José Armando. Fátima dá um tapão na cara de Graziela tão forte que ela cai no chão. A gritaria é tão grande que a empregada fica assustada e quando Branca liga, a empregada conta tudo o que está acontecendo. Adria conta para Esmeralda que a decisão do noivado foi de José Armando e não de Graziela. Esmeralda tenta de todas as formas esquecer seu grande amor, mas não consegue. Margarida liga para José Armando e comunica que Graziela teve uma crise de nervos e que Branca e Rodolfo já foram para a casa de Fátima. Branca e Rodolfo chegam à casa de Fátima e perguntam o que aconteceu, mas Fátima disfarça e diz que Graziela só precisa descansar. Enquanto isso, Graziela está completamente deprimida, sem Adria, e chora. Quando José Armando chega, Graziela pede para falar com ele a sós. Graziela então confessa que ama Adria e pede a José Armando que volte para Esmeralda e seu filho. Eles rompem o noivado. José Armando comunica aos pais e à tia o fim de seu noivado com Graziela. Rodolfo fica furioso. José Armando diz que Graziela não o ama e pede que a deixe em paz. Esmeralda recebe um lindo arranjo de rosas vermelhas. Quando Aurora vai ler, o bilhete diz: "Minha eterna admiração". Elas se perguntam quem poderia ter mandado, se José Armando, Álvaro ou então Lúcio. Enquanto isso, Lúcio lê o jornal em que diz que José Armando e Graziela vão se casar. Margarida visita Fátima e pede que ela deixe Graziela em paz e que Adria não tem culpa. Eles apenas se apaixonaram. Fátima diz a Margarida que fará tudo para mandar Adria para bem longe de sua filha.